Tudo bem? Estamos começando mais um episódio de podcast aqui, Voz no Ar, que é produzido pela Playbee Produtora e distribuído pela linsplay.com.br. Você pode acompanhar o podcast Voz no Ar em todas as plataformas de áudio disponíveis no planeta, como Deezer, Spotify, Google Podcast, dentre tantas outras plataformas para você ouvir o seu podcast favorito. E neste episódio de hoje, eu trago uma grande profissional do meio de comunicação, é uma das melhores vozes que eu já conheci, que faz gravações e comerciais para rádio e televisão no Brasil. Quando eu ouvi a voz dela, eu fiquei encantado e hoje a gente faz uns serviços um com o outro, né? Eu estou falando dela, Graci. Tudo bem, Graci? Tudo bem, Coelho. E aí, obrigada, viu, pelo seu carinho. Que bom, obrigada. É verdade, Graci. Quando eu ouvi a tua voz na minha região aqui, eu falava, caramba, que locutora top. Eu via numa emissora de rádio na cidade de Promissão, que é uma repetidora da Band FM. Quando eu vi, eu falei, cara, que voz maravilhosa, sensacional. E até quando a gente troca os e-mails ali de textos, eu até já disse algumas vezes isso pra você. Então você leva isso como um elogio, viu? Você realmente tem uma das vozes mais brilhantes que eu já ouvi dentro do mercado publicitário. A Graci é da cidade de Guarapuava, no Paraná. É isso, Graci? Isso, interior do Paraná, Guarapuava, no centro-oeste paranaense. E até a gente estava falando agora, eu perguntei para você se você estava na Rádio Massa FM ainda. Você disse que não. Você tá numa outra emissora agora. Isso, eu tô numa das emissoras mais antigas aqui da cidade, né? Que é a 92 FM. Que é na cidade de Guarapuava mesmo. Isso, eu já passei, acho que por todas as emissoras que tem aqui na cidade. Já trabalhei na Massa Curitiba, né? Coordenei a Massa aqui na implantação da afiliada aqui na cidade. E esse ano, agora esse mês, dia 1º de junho, eu voltei pra 92 FM. Foi a minha primeira rádio que eu trabalhei. Olha que bacana. Você começou nessa emissora lá atrás. Então, antes de você falar pra gente como que você iniciou nessa emissora que você está hoje, como você entrou pra esse mercado de rádio maluco, Nossa, né? Que é desafiador, mágico. Como é que foi o seu primeiro contato com o rádio, Graci? Então é assim, eu venho de uma família de artistas, né? Então, meu pai sempre foi do meio musical, sempre estava envolvido com essas coisas. Meus irmãos também. E eu sempre gostei muito de falar. Então eu sempre fui uma criança e uma adolescente assim muito ligada com leitura. E com a fala, com o teatro, eu sempre gostei disso na minha vida. E na escola eu era aquela que sempre lia, sempre fazia as leituras, as apresentações. Sempre fui muito desinibida nesse sentido de falar em público. E o meu irmão, quando eu tinha 17 para 18 anos, ele falou que ele me inscreveu num piloto numa rádio aqui em Guarapuava, que é a Rádio Cultura FM, é uma rádio católica. E ele me inscreveu para fazer um piloto e não me contou o que era, né? Porque ele sempre falava pra mim, você tinha que ser locutora, porque você tem uma voz linda. E eu falava, capaz, nunca na vida, não sirvo pra isso. Então, o seu irmão foi o culpado disso. Meu irmão. Ele te inscreveu no rádio. Nessa época, você tinha qual idade? Eu tinha 17 anos. 17 anos. Eu sempre sonhei em fazer jornalismo e entrar nesse meio, mas eu gosto muito do backstage, né? Nunca quis ser apresentadora, que tava na frente e tudo mais. E aí ele me inscreveu, eu fui no endereço que ele mandou, me deixou um recado pra eu ir naquele endereço, naquele horário. Era na rádio. E a pessoa que eu tinha que falar, que era o Marcelo San, que é o locutor até hoje lá. Ou seja, ele fez uma surpresa pra você, fiz uma inscrição sua, você tem que ir nesse endereço e você apareceu lá, caramba, mas esse endereço é uma rádio. Eu falei, mas é a rádio. Aí fui lá, mas curiosa, né, procurei o Marcelo. Aí ele me recebeu e falou assim, não, teu irmão deixou teu nome aqui pra você fazer um piloto. Eu falei, nossa, eu vou matar ele, de verdade. Vou matar. Mas fiz, né? Já tinha marcado horário e tudo. Fiz o piloto lá, nossa, horrível. Esses dias atrás alguém me falou que tinha achado meu piloto lá, meu primeiro piloto. E aí, eu fiz esse piloto na rádio, só que não tinha vaga pra locutora nessa época, nesse ano, né? E eu comecei a trabalhar em uma produtora de áudio, a fazer freelance nessa produtora. Então a produtora é com gravações em áudio pra peças publicitárias. Isso. Do nada, assim, não tinha experiência nenhuma. De tanto seu irmão falar, você tem uma voz boa, bonita, fala bem. Isso. E aí você ficou com aquilo na cabeça, do rádio. Como é que foi esse contato com a produtora? O proprietário da produtora, que se chama Valtinho, aqui na cidade, ele trabalhava nessa rádio.
E aí, quando terminou meu piloto, o Marcelo falou: olha, sua voz é muito boa, você fala muito bem, mas a gente não tem vaga hoje na grade da rádio. Mas eu vou passar o seu contato pro Valtinho. Isso foi numa segunda-feira. Quando foi numa quarta, ele me ligou e perguntou se a gente podia conversar e tudo mais. Eu fui lá na produtora dele e comecei a gravar. E não parei nunca mais. Não parei mais, né? Então, aí eu fiz um curso de locução. Aí eu comecei a gravar primeiro e fui fazer um curso de locução com o Paulo da Ouro Verde de Curitiba. Ele veio pra cá e deu um curso de locução, técnica vocal, dicção, apresentação, completão, assim. Foi o final de semana todo. Aquele curso de técnico em locução, que é oferecido até pelo Senac em alguns estados. Seria Isso. Mais ou menos isso. Mais ou menos isso, mas era enxutão. Era a sexta, sábado e domingo, parece que foi. E ele te dava o certificado para você poder trabalhar no rádio. Naquela época já era obrigatório você ter o DRT. Aqui não, na nossa região não. Até hoje eu acho que tem locutor que trabalha que não Caramba. tem DRT aqui. Mas esse certificado constava lá que você tinha feito esse curso de locução, técnica vocal e tudo mais. E aí eu continuei trabalhando no comércio, né? E nas minhas horas vagas eu corria, porque era na mesma rua, assim, a produtora da loja que eu trabalhava. Então no meu almoço eu passava lá, gravava. E aí depois no final do dia eu passava lá e gravava de novo. E assim eu fui indo, por muito tempo, né? E aí em 2000 eu fui dos meus 17 de 2003 até 2007, mais ou menos, trabalhando dessa forma. E em 2007 eu entrei no rádio, que foi na 92 FM. Só que antes você entrou no rádio com peças publicitárias. Isso, a minha foi voz o seu já primeiro existia contato no rádio ali foi através de propagandas. Isso, através de propaganda, mensagem telefônica e tudo mais, né? Naquela época também se utilizava telemensagem, eu gravei alguma coisa assim. E entrei pro rádio em 2007, na 92 FM, que é essa rádio que eu tô de volta agora. Tá, e da 92 você passou por outras emissoras de rádio, também você falou que passou pela Cultura. Isso, aí em 2007 eu fiquei um mês na 92 só. E aí nesse um mês, quando eu tava pra completar um mês, o diretor da Massa FM Curitiba me ouviu num final de semana, porque eu só fazia final de semana. Me ouviu lá e me convidou pra ir pra Curitiba fazer um teste na Massa. E eu fui pra Curitiba numa segunda-feira e não voltei mais e fiquei por lá 1 ano e meio, né? Também fazendo final de semana só, sexta, sábado e domingo na Massa FM em Curitiba. Fiquei 1 ano e meio e voltei pra cá de novo, trabalhei de novo na produtora de áudio, continuei gravando os meus áudios, né, como freelance. E aí eu passei pelas rádios, passei pela Cultura, passei pela Difusora aqui em Guarapuava. E acho que são essas, a Difusora e a Cultura. E aí… Aí depois você foi pra Massa. Aí não, em 2010, 2011, eu abri a minha produtora, que é a Mega Voices, né? Então, eu trabalhava em outra produtora, saí de lá, abri a Mega Voices e continuei. Aí você falou, poxa, aprendi esse mercado aqui e tal, gravo de free pra uma produtora aqui em Guarapuava. E eu já tenho todo esse know-how, eu vou abrir a minha produtora também, vou ser independente. E vou abraçar o Brasil com gravações em áudio pra todo mundo. Na verdade, assim, Coelho, eu sempre fui uma pessoa muito humilde, sabe? Eu nunca pensei que eu tinha… Hoje em dia eu já me vejo de outra forma profissionalmente, mas… Antigamente eu não sabia que eu tinha toda essa capacidade. Eu não sabia que eu tinha toda essa força, sabe? Pra ir atrás. Porque assim, o mercado de trabalho publicitário, de voz publicitária, para as mulheres é muito difícil, né? O rádio é muito mais. Hoje em dia nem tanto, mas na verdade, a profissão voltado há muitos anos atrás, a mulher era só para ficar dentro de casa e cuidar da família, dos filhos, né? Era fechado o nicho para tudo, né, para mulher. Mas esse nosso ramo de rádio e de voz, ele era muito focado no masculino, né? Ele era 99,5%. Quando eu entrei, tinham pouquíssimas mulheres que faziam gravação de áudio. Eu, na verdade, conhecia mais 2 locutoras além de mim, que era a Dani Silva e a Kelly. Então, eram nós 3 que eu conhecia. E eu não sabia dessa minha capacidade. Mas aí, o que aconteceu? Eu acabei saindo lá da Playtronic e tive que me reinventar e me virar. E aí, com muito medo, assim, muita apreensão, eu pensei assim… Se eu gravo, né? Porque eu trabalhava na Playtronic lá, mas eu gravava no meu horário de almoço e à noite em casa. Porque eu já tinha meu computador, minha mesinha de som, meu microfone. Eu tinha uma cabine de áudio que era feita de folha de MDF.
que era do tamanho de uma geladeira. Olha que bacana. Aquelas cabines de audiologia? Que era pequenininha, assim. Sofria. Nossa, quando eu entrava a gravar, eu saía de lá, era igual uma sauna, saía suando. E aí, o que aconteceu? Eu pensei assim, poxa, mas se eu só gravo no horário de almoço e à noite eu ganho tanto, se eu ficar disponível para os meus clientes durante o dia todo, eu vou aumentar a minha renda, né? E aí, enfiei a cara, já tive um parceiro, assim, que foi meu parceiro desde o começo, que é uma agência de Francisco Beltrão. Eles fizeram toda a minha identidade, assim, logo, panfleto, banner, na troca, assim, na amizade mesmo. Ó, você grava pra nós, a gente faz pra você. E foi. E aí, a gente iniciou a Mega Voices em 2012 mesmo, de forma oficial, né? E a gente já tá no mercado aí há 8 anos. Há 8 anos já com a Mega Voices, trabalhando com produção em áudio, né? Isso. Você já trabalhou no meio publicitário há mais de 15 anos. E para você, o importante, Gra, é que eu tô vendo aqui, é levar alegria e informação para as pessoas todos os dias nos rádios, né? Que você trabalhou aí em grandes emissoras no Paraná. Praticamente passou em quase todas as grandes rádios no Paraná, né? E aí você teve essa experiência positiva dentro dessa Playtronic que você trabalhou? Uhum. É isso? Isso. Pelo fato de produzir e tal. E hoje você é uma produtora também. Além hoje de gravar, você produz. E você foi também coordenadora de parte de coordenação artística na rádio, na Massa FM. Coordenação artística na Massa FM. Então eu fui me descobrindo. Olha, a primeira mulher que eu conheço que trabalha na parte de produção, viu? Eu trabalho na parte… Eu aprendi lá, né? A parte de produção de áudio. E eu vou te contar que… Eu vou te confessar que eu amo mais produzir do que fazer locução. Eu também. Amo. Eu acho que você pegar uma voz do nada, olhar para um texto, olhar, né, ouvir a voz, olhar aquele texto e dali você tirar a essência e você criar grandes peças publicitárias é incrível. Então, assim, eu tenho uma paixão muito grande pela produção. Eu tenho um domínio na produção bem grande também, que o Fernando fala que eu faço coisas que até Deus duvida aqui no áudio, porque eu, né? Mas você produz só com a sua locução, com a sua voz, ou outros locutores também? Todos os locutores que fazem trabalho pra nós aqui na Mega Voices. Então, pediu locução masculina, é uma peça que a gente tem que entregar pronta, eu faço toda a locução. Toda a produção. Toda a produção, desde spot, vinhetas, grava jingles também? Jingles a gente não faz aqui porque a gente não tem estrutura pra fazer gravação e produção de músicas, né? Mas a parte de vinheta, sim. Plástica de rádio todinha, vinheta de passagem, abertura de programa, tudo. Tudo que inclui aí a parte falada, a gente consegue fazer. E dentro desse mercado de publicidade e propaganda, assim, uma coisa que marcou bastante a tua carreira, que você falou, olha, esse comercial aqui eu fiz… Ficou top, ele veiculou em nível nacional, ou regional, ou no estado. Teve alguma peça assim, Graça? Tem algumas peças que são bem importantes pra mim. Eu fiz já as receitas de Natal da Dona Benta, da farinha Dona Benta, né, da marca. Na verdade, que não era só receita com farinha. Que foi a nível nacional. Dizem que a sobremesa favorita do velhinho mais famoso do Polo Norte é essa torta. Verdade ou fantasia? Sabor igual a esta delícia não existe. A gente começa seguindo direitinho as instruções da embalagem Dona Benta. Eu também fiz… Eu tenho vários episódios, assim, bacana. Eu fiz propaganda para uma empresa de ar-condicionado, eu não vou lembrar o nome. É uma empresa de São Paulo. Aí passou no programa do Ratinho. E ele elogiou a voz da locutora ao vivo. Olha que bacana. E aí uma outra situação que teve também, que foi na Band. E que depois ele conversou comigo no Instagram. Ai, meu Deus, como é que é o nome daquele apresentador? Meu Deus do céu. Gente, vou procurar o nome dele aqui, eu não vou lembrar agora. Que fazia… Na Band? Que fazia comentário de jogo de futebol. Eu vou perguntar pro Fernando. Pula. Mas também ocorreu a mesma história, sabe? Que ele também ouviu e elogiou a locutora ao vivo no programa. Foi bem bacana. Como eu falei, a sua voz, Grace, ela é assim, totalmente diferenciada. Não é pra puxar teu saco, não, viu? Pra melindrar você, mas a sua voz ela é diferente das outras locutoras. As inflexões vocais que você coloca, tanto para chamada mais dinâmica e coisa mais padrão, mais tranquilo, é difícil encontrar isso nas locutoras hoje. Eu acho que o diferencial é a versatilidade, né? Ouvindo assim as locutoras que a gente também recebe voz,
aqui, eu acho que se ela faz… Eu vejo muito, né, acontecer. Se faz locução suave, ela vai seguir nesse estilo só suave sempre. Se faz locução pra cima, é só pra cima sempre. Eu acho que eu tenho uma versatilidade, sabe? Assim, é o que eu imagino. E dentro disso, você teve, assim, alguma pessoa pra você se inspirar? Desde até próprio locutores ou locutoras, vozes femininas, falou, nossa, essa voz aqui eu acho bacana. O estilo dela trazer a informação, que te trouxe a inspiração pra você criar a sua identidade, de narrar os textos. Teve alguma? Na locução publicitária, eu acho que não. Eu acho que eu fui me descobrindo, sabe? Como eu falei, como eu venho de uma base de teatro, base teatral, eu já fiz muitos personagens na minha vida. Tanto que as minhas locuções caricatas, elas são um produto bem gostoso que a gente tem aqui. É um produto que tem bastante peso aqui na produtora, né? Porque eu faço desde a criancinha até a bruxa má. E são vozes bem caricatas mesmo, bem definidas, né? Não é uma pessoa tentando imitar, você realmente vai ver que é uma bruxa, né? A bruxa do desenho animado. Dá aquela interpretada mesmo, solta o personagem mesmo. Solta o personagem. Se você precisa de um comercial que tem uma voz assim, meio diferente, ou uma coisa mais inusitada, ou se você precisa de uma voz mais doce e meiga, você pode pedir alguns dos meus trabalhos. São várias vozes diferentes pra você aproveitar da maneira que você quiser. Agora você que sabe, né, compadre? Se você precisa de uma voz caipira, talvez eu também possa participar. Ou se você precisa de uma velha senhora. Talvez se você precisa de mais criança. Posso ser uma formiga. Posso ser talvez um bichinho, um coelhinho, quem sabe? As mais variadas vozes! Em uma pessoa só. Ela é muito divertida, ela tem várias vozes. A gente faz vários trabalhos com várias vozes pra você brincar e fazer tudo o que você precisa. Então, entre em contato em nosso e-mail. E assim, a brincadeira fica bem mais divertida! Então, assim, pra locução publicitária, eu acho que não. Eu fui me encaixando com o tempo. Eu tive muita gente boa pelo meu caminho, assim, profissionais feras mesmo no que faziam e que iam me aconselhando. Ó, Gra, faz assim aqui tá ruim, vai. Tive muita gente boa mesmo que passou pela minha vida e que me ajudou. E no rádio, eu gosto muito. Eu acho que ela é muito expressiva. É a Tina Roma, assim. Eu acho que Tina Roma. A Tina Roma que fazia… trabalhou na Jovem Pan um tempo, né? Na Record. Eu acho que o timbre da nossa voz é um timbre de voz bem parecido mesmo. E eu gosto muito da comunicação dela. Eu acho que ela tem uma energia que é fantástica, assim. E você disse que conheceu pessoas incríveis e valiosas através do rádio, onde você aprofundou os seus conhecimentos e ainda continua se aperfeiçoando todos os dias através do rádio. Eu queria, assim, que você destacasse uma coisa, assim, marcante dentro de um programa de participação de ouvinte, que você foi surpreendida. Teve alguma coisa assim, Graça? Olha… Teve já algumas, assim. Se eu puxar pela cabeça, eu acho que eu não vou conseguir lembrar. Mas teve uma situação quando eu entrei… Lá na Massa em Curitiba teve um dia, eu tava fazendo virada do ano, 31 de dezembro, era meia-noite, tava sozinha lá na rádio. E tocou o interfone, eu fui ver lá embaixo, era um senhorzinho já de idade. E ele tinha preparado uma cesta pra mim. Com as coisas assim de novo, sabe? Uva, um pedacinho de torta. E ele levou, porque ele falava assim que eu era a companhia dele diária, né? No final de semana. Olha, que bacana. E naquela noite ele sabia que eu ia estar sozinha, longe da minha família, e ele levou um presente. Então foi uma coisa bem especial pra mim. E uma outra situação foi uma ouvinte que aqui na Massa, já em Guarapuava, eu gostava, sempre tinha, né, as mensagens pro começo do programa, e eu sempre buscava mensagens que fossem motivacionais, assim mesmo, que a pessoa tivesse num baixo astral, ela, vou levantar e vou enfrentar o meu dia. E depois de alguns programas, assim, eu sempre mandava mensagem, participava, e ela ligou lá pra recepção para contar pra menina da recepção que ela tinha passado mais ou menos uns 2 anos em depressão profunda
E Olha. a partir do momento que ela começou a ouvir, ela se arrumou, ela levantou da cama, ela passou maquiagem. Porque eu sempre falava, passa o batom aí, fica bonita, amiga. Bora botar um batom nesse sorriso e tal. E saiu e começou a andar, praticar exercício físico. E um dia ela foi lá me conhecer e a gente chorou um monte, né? Que bacana. Então você fazia esses levantamentos já direcionado para essa ouvinte. Não pra ela só, mas… Não para ela, mas você ia falando. Até em um outro podcast que eu acabei fazendo aí com o Antônio Viviani, ele pequenininho, ele falando, né? Ele tinha uma tia dele que ela ouviu o rádio, eles eram de Minas Gerais. E ele falava, ô, dona Dulce, você tá ouvindo o rádio? Ela, tô ouvindo. Meio que respondia automático, assim, brincando com o locutor, né? E falava, o que vai ter de almoço hoje aí? E ela falava, hoje vai ter tal, não sei o quê. E o Viviane, pequenininho, ouvia e falava, caramba, como é que ela tá falando ali, tendo essa conexão de papo ali, né? Ele achava que tinha um bonequinho dentro do rádio que visualizava ela e achava que isso era o locutor de rádio, né? Uhum. E o bacana do rádio, até no início do nosso podcast, que falei que é uma coisa mágica o rádio, né? Lá atrás já foi radionovelas, que a pessoa viajava no rádio e era a sua companhia ali no dia a dia. E você traz as mensagens ali, até os próprios locutores, os apresentadores de rádio, a gente pode falar que seria comunicador, né? Sim. Que ele está se comunicando com pessoas do outro lado. E às vezes você coloca uma fala que atinge aquela pessoa. Às vezes ela está com uma depressão, você trazer uma mensagem amiga ali acaba dando esse up. Acaba. É igual você tá falando aí de passa um batom, vai pra lá, tal, e acaba servindo pra ela, pra aquela pessoa. Então o rádio ele é muito bacana por conta disso tudo. Eu recebo muitas mensagens assim, nossa, hoje você falou isso aí, foi pra mim, hein? Gra, falou direto pra mim isso aqui. Ou me manda essa mensagem que você falou, você tem ela aí, que eu quero colocar no meu Facebook porque foi linda. Então assim, são coisas que a gente fala que… Eu sempre falo assim, que a gente não tem noção da onde a gente vai, né? Com o rádio. Você não sabe quem tá te ouvindo, a quantidade de pessoas que tá te acompanhando ali, né? Então tem que tomar muito cuidado com aquilo que você fala no rádio também. E você não sabe como você afeta as pessoas, né? Por isso que eu tenho uma linha de comunicação que é sempre com muita energia positiva. Eu sempre falo assim, seja positivo, pensamento bom, vamos pra frente, sempre, né? Então eu tento, é a minha visão do mundo, ser muito positiva. Eu sou uma pessoa muito positiva. Então eu sempre vejo o lado bom das coisas e tento passar isso no rádio, que a gente tem que ser assim, tem que ver o lado bom, tem que seguir em frente, levantar a cabeça e tudo mais. E, por outro lado, eu me isento de falar a minha opinião a respeito de qualquer outro assunto, né? Então, assim, geralmente não coloco minha opinião, mesmo nas minhas redes sociais pessoais. Porque às vezes a tua opinião pode influenciar pro bem ou pro mal, né? É a tua opinião. Não coloco nenhuma opinião pessoal em relação a nada, assim, nem nas minhas redes sociais e nem no rádio, né? Então… Além do rádio, produtora, locutora comercial, publicitária, é mestre de cerimônias também. Queria que você contasse um pouco dessa profissão de ser mestre de cerimônias de eventos, de casamentos, aniversários. É apaixonante também como o rádio e como a locução publicitária ou é outra coisa diferente, Gra? Eu falo que eu tenho profissões que são vícios, assim, que não tem como largar, né? Eu, quando saí da massa, eu saí porque eu ia trabalhar exclusivamente com eventos e falei, não quero mais saber de rádio. Até me pedirem de novo pra voltar, né? Porque é viciante. Então, assim, eu trabalho como mestre de cerimônias há 17 anos já. E o que eu faço? Faço a apresentação dos eventos, né? Então, para faculdades, formaturas, eventos corporativos. E tenho, além desse serviço que eu presto de forma autônoma, né, como mestre de cerimônias, eu tenho uma empresa de assessoria de casamento. Então, é outro trabalho, totalmente diferente. Acompanhar a noiva desde o momento que ela diz sim, vou casar, até ela chegar lá e dizer sim no altar. Então, todo o preparo. E para você fazer esse trabalho de mestre de cerimônias com essa empresa que você tem, todo esse preparo, esse roteiro da cerimônia, você que costuma fazer isso, você cria junto com o anfitrião daquela festa, daquele evento, para os dizeres ali, aquela programação, como que é feito isso? Para quem não conhece, né? Queria que você colocasse para as pessoas que acompanham e às vezes gostam do mercado de áudio, de
de gravar, de se comunicar, para que elas conheçam também. Certo. Então, na profissão de mestre de cerimônias, eu chego com tudo pronto, né? Porque eu sou só a apresentadora do evento. Eu preciso saber toda a parte de protocolo, né? Então, como que eu vou me portar, que momento que eu falo tal coisa, que momento que eu não falo, né? Como que se chama o hino nacional, como que ficam as bandeiras colocadas. Toda essa parte protocolar, como mestre de cerimônias, eu preciso saber. Mas, geralmente, eu pego roteiros prontos. Mas eu preciso saber, porque eu já tive casos em que eu fui fazer formaturas em algumas cidades menores e eu precisei corrigir termos, né? Então, maneiras de chamar tal pessoa, né? Modos de tratamento. Eu precisei corrigir aí o momento em que cada coisa iria acontecer. Por isso que é importante, para você ser um mestre de cerimônias, a parte protocolar… Você tem que ser mestre. Você tem que saber. Toda a parte de protocolo você tem que saber, né? Posicionamento de mãos, como que você para na hora de chamar o hino nacional, todas essas partes, essas demandas e os tratamentos, né? Quem é ilustríssimo senhor, quem é excelência, quem que não é. Essas coisas você precisa saber. Porque… E até mesmo a montagem ali do pavilhão nacional, com as bandeiras, nas localizações corretas, né? A bandeira do Brasil no centro, a sua direita de costa, a bandeira do estado, na esquerda do município. Tem todas essas jogadas aí também, né? Tem. Só que quando a gente faz para evento, vamos supor, faculdade, a gente tem a parte do cerimonial, que aí é a faculdade que é responsável. Então, geralmente, faculdade, eu só pego o roteiro e faço leitura e levo, né, aquele evento que tá acontecendo. Eu só preciso orquestrar, né, tudo aquilo. Dirigir tudo aquilo que está acontecendo. Então, eu sei, só preciso cuidar os tempos, fazer as falas, chamar as pessoas e não errar. Não errar nada, né? E eu vejo que nisso aí você é bastante exigente, Gra. Eu achava que era só nas locuções em off que você mandava aí, mas para você arrumar toda a parte de mestre de cerimônias ali, corrigir os termos e tal. Eu vejo que você manda nos textos ali, até comigo já deu algumas duras em mim. Coelho, manda pronúncia. Manda a pronúncia. Escreve como que é, tal. E às vezes no retorno do e-mail, refações vai ser cobrado adicional aqui, porque você não colocou. E dentro desse mercado de locução publicitária, até eu brinco sempre, locutor, o povo é muito maluco, muito dinâmico, rápido, elétrico. E isso acaba trazendo essas doideiras na gente também, né, Gra? Eu sou assim, ó. Eu tenho toque, então eu já falo assim quando as pessoas… Qual que é o seu toque? Eu tenho toque de tudo. Eu tenho toque das coisas ficarem no lugar certo, tem direção certa, tem que estar do jeito limpo, do jeito certo, tem que escrever do jeito certo. Se começa escrevendo de um jeito, tem que seguir escrevendo do mesmo. Tem que ter o tempo, espaçamento entre os textos. É tudo certinho. Tudo segue um padrão. Fernandinho deve sofrer na sua mão, viu, Graci? Sofre na minha mão, porque… nossa, se ele faz umas coisas aqui que ele faz… Ele não tem nada de toque. Ele faz tudo assim do jeito que der. Mas, tudo tranquilo, tal. E aí, o homem ele é mais tranquilo, né? A mulher já é mais apavorada, tal, sistemática com as coisas ali, né? Eu sou mais perfeccionista, né? E tem que ser todos, né? Eu sou perfeccionista ao extremo, eu sou bem metódica, eu tenho toque mesmo pra caramba, assim. Mas é o que faz com que eu faça as coisas com excelência, porque com perfeição, isso mesmo. Não admito que eu faça… 99,9 pra mim tá ruim. Então, geralmente assim, eu tenho que acertar, eu tenho que não posso errar nunca. Eu me cobro bastante com isso, sabe? Sempre tenho que apresentar o resultado positivo. Mas pra mim me ajudou muito sempre, né? Eu sempre falo que eu sempre fui aluna que teve a nota alta, que sempre se dedicou bastante pra estudar. Porque pra mim, eu penso assim, sucesso depende de mim. Claro que depende de todo mundo que vem junto, mas eu preciso ser quem vai fomentar o meu sucesso, sou eu, né? E você sempre se cobrar, porque você se cobrando cada vez mais, você está se atualizando e melhorando, né? Nunca a gente está 100% em tudo. Sim, todo dia eu tô melhorando. Na empresa de cerimonial, né? Na empresa de assessoria cerimonial, pra mim me ajuda muito isso, porque eu tenho tudo de uma forma muito organizada. Então, assim, eu sei responder qualquer questão. Hoje eu tenho 24 casamentos que eu estou planejando, mas eu sei responder as questões de todos eles, porque eu sou uma pessoa muito organizada, né, nesse sentido. E é o que faz eu ir caminhando mais. Então, eu vivo me reciclando, fazendo cursos e tentando melhorar, e achando que a minha locução nunca tá boa. Acho que nunca tá boa. É uma coisa incrível. Eu posso gravar um texto lá e o cliente fala: cara, ficou demais. Não ficou bom.
Não acho. Ô, Gra, eu sempre viajo para outras localidades. De vez em quando eu saio fora do estado também. E em todo lugar que a gente tá viajando, para quem trabalha no ramo, você tá sempre ouvindo rádio, né? E quem é locutor publicitário, trabalha com locuções, pelo menos eu gosto mais de ouvir os breaks comerciais dentro do rádio do que a própria programação. Para quê? Para você ver o que tá pegando naquela região, para ver se você conhece alguma das vozes dentro daqueles breaks comerciais e até mesmo se a minha voz está incluída naquela região, né? E viajando assim, eu sempre ouço a sua voz em várias emissoras de rádio. Várias. A voz está bem espalhada no Brasil, aí, tanto no rádio como em TV, esperas telefônicas, enfim. E como eu falei, dentro do rádio existe muito cara maluco. Aqueles que pedem um comercial, lógico que você, com tantos anos já disso aí, deve ter aprendido, de levar o balão, do cara pedir, depositar envelope em branco, tal. Não sei se você já passou por isso, e se já, queria que você contasse assim, alguma frustração que você ficou irritada dentro desse mercado de áudio publicitário. Olha, eu sou bem nervosinha, né? Eu sou bem nervosinha, assim, com o microfone desligado aqui, às vezes eu dou mais surtada. Porque assim, tem coisa que pra mim é muito simples, é muito fácil e é muito lógico. Talvez por eu ser assim, porque quando eu vou pedir alguma coisa pra alguém, eu já coloco todas as respostas pras perguntas que a pessoa possa me fazer. Você já antecipa. Eu sou assim, Coelho, eu preciso de um áudio de 30 segundos, locução animada, as pronúncias são essas e taratata, e taratata. Eu já coloco tudo pra eu nem precisar sofrer depois. O duro é quando você manda o pedido de off ali e enrola pra te devolver esse off, né? Tem. Coelho, eu te mandei aí, era mais ou menos 11 e pouco, agora já são 2 da tarde, aconteceu algum problema? Graça! Coelho. Te irrita isso? Na verdade, a demora, às vezes, não. Atrapalha com o teu cliente, né? Às vezes o cliente de boa tá esperando, mas tem cliente que é mais chato. Prometo não demorar mais, Graça. Prometo. É que eu sou Prometo não te deixar irritada. Eu sou bem rapidinha pra devolver o áudio, né? Eu geralmente devolvo rápido, mas assim… Tá, mas aí o que frustrou, que você ficou pé da vida? Pé da vida, eu já fiquei pé da vida com cliente que já fez eu gravar de um jeito… Mandou lá todas as especificações que ele queria. Eu gravei do jeito que o Oreia queria. E ele me devolve me xingando, falando que não é nada aquilo que ele queria e ele quer de outro jeito. Já passei por isso, viu? Então assim, cara, e eu respondo, eu sou bem irônica assim, quando o cara vem com falta de educação, eu respondo assim, desculpa querido, minha bola de cristal tá desligada aqui, tá sem pilha. Cara, né, não dá pra adivinhar. Não tem como a gente adivinhar. Ou agência que manda assim, não é isso que o meu cliente queria. Pô, é você que tá atendendo ele. Então você precisa me informar o que o seu cliente quer. Porque se for meu cliente direto, eu vou perguntar pra ele tudo o que ele quer, né? Então, eu acho que agência é uma coisa que a gente esbarra bastante, assim, que me incomoda. Porque manda fazer, de repente pede pra alterar uma vez, pede pra alterar a segunda, eu não altero. Eu altero uma vez e depois não. Eu até brinco, não tô falando mal de agências, não. Até a mesma Playbi aqui, ela tá registrada no KNAI lá como agência. E às vezes eu sou chato também. Mas tem os caras de agência ali que não sabem porcaria nenhuma. E a hora que eles mandam esses trabalhos aí, vem erro de português, erro de digitação, de colocação de texto, enfim. E os caras acham que eles são os tops ali, são locutores, muda isso. E não é assim que funciona, né? Nossa, você já tem que pegar o texto pré-aprovado ali e evitar essas refações, que a refação é mais chato de fazer do que gravar o texto em primeira ali, né? Sim, eu detesto fazer refação. E ainda mais quando você já editou o áudio. Ele, não, tá beleza, depois manda, tem como mudar isso aqui? Esses dias eu tive até uma pessoa do Rio de Janeiro que me pediu material e eu já tinha gravado e eu gravei do mesmo jeito conforme a vez anterior. E aí ele me mandou um áudio falando assim pra mim, olha, tua pontuação, tua leitura, tua pontuação tá toda errada. E aí eu ouvi o meu áudio lendo o texto de novo. A minha pontuação estava certa, onde tinha vírgula eu fiz vírgula, onde tinha ponto eu fiz ponto e tal, né? Aí o cara me mandou uma guia de como ele queria. Aí, vamos dar um exemplo aqui. Era uma vez uma menininha de chapeuzinho vermelho. Aí eu mandei pra ele, falei assim, cara, de verdade, esse jeito que você leu aqui não tem esses pontos no lugar que você quer, não. Nem essas vírgulas. E outra, eu nunca vi gravar assim as coisas pela metade. Porque assim, ele gravava,
grava. Falei, tá parecendo que essa coisa aqui não tá certo, não. Sem noção, ele vai utilizar pra uma outra coisa, de repente. Aí eu falei pra ele assim, viu? Então assim, não tem erro nenhum minha da locução. A minha pontuação está correta. Eu voltei, ouvi seu texto e ouvi o que eu gravei e tá certinho. Nossa, ele surtou. Surtado. Me xingou um monte. E daí eu falei, tá bom, tchau. Aí você refez. Refiz não. Não refez. Não refiz. Falei, você vai precisar desse áudio? Porque assim, do jeito que você quer, eu não sei fazer. Não sei ler parando as coisas. Eu não aprendi a ler assim na escola. Mas eu não aprendi a ler. Que menina brava! Eu não aprendi a ler assim na escola. Não, daí eu fiz. Eu fiz. Mas eu fiz parando, sabe? E mesmo assim não aprova. Eu fiz assim, ouvindo o áudio dele e parando. E fazendo. Eu fiz imitando ele. Aí ele falou assim que não rolou. Ou seja, é o cara que ele quer ali pra cutucar e encher o saco. E problema assim de levar balão? Você fez e não recebeu. Já teve isso? Ou só eu, bobão aqui, que aconteceu isso? Então, quando sou eu negociando, eu não deixo nada pra receber depois. Mas lá no começo, quando você entrou pra esse mercado, não conhecia muito bem e tal, né? No começo, quando eu tava menininha de tudo, eu levei balão. Depósitos, envelopes vazios, recebeu alguns ou não? Recebi, mas acho que pouco. Porque até ontem à noite não caiu na conta ainda. Assim, eu recebi mais assim, ó. Amanhã eu te pago. E daí nunca mais aconteceu. Mas a gente levou um balão, sim, muito feio. Eu queria poder falar o nome dessa pessoa aqui. Vamos falar, vamos lá. Cara, esse podcast aqui vai ser bem divulgado. Diga os nomes. Se você passar pela sua empresa, só que eu não posso falar porque às vezes tem nomes replicados, né? Mas o nome… Às vezes vai que já passou por aqui também. Falei, esse gente, mas ele pode me processar também, né? Se eu falar o nome dele. Não, então deixa pra lá. Mas assim, já teve uma produtora de um dito cujo muito simpaticão, ele sabe que é ele. Ele ficou devendo 5 De que região ele é? Cara, não sei te contar agora a região dele. Porque assim… Eu conheço bastante, viu? Ele era contato do Fernando. Ele era cliente do Fernando, né? Ó, o Fernando, hein? Pra quem não conhece, o Fernando é o esposo da Graciele. Ele é um grande fotógrafo, viu? Eu sempre acompanho as fotos que ele faz aí, muito boa. Ele é o próprio otário da Mega Voices. É o próprio otário. E aí, ele era contato do Fernando. O Fernando que fez a venda pra ele. E ele ficou devendo 5 conto pra gente. Nossa. Sumiu. Foi fazendo e pup. Ele tinha um pacote assim grande que ele sempre pagava. Só que esses 5 mil ficou os extras dele, sabe? Os avulsos, os que passavam da quantidade que ele tinha. E aí a gente ia contabilizando. E ele sempre fazia um bolo lá e pagava. Pagava muito bem. Ele foi criando ali, adquirindo confiança. Pra hora que chegar na hora H, ele puf. Foi acho que uns 9 meses assim que ele trabalhou com a gente. Olha só. Hoje, por exemplo, até eu recebi um texto, uma emissora de rádio da região foi vendida, né? E mudou quase que toda o quadro profissional dessa emissora. Então o pessoal fica desesperado. Pô, e agora? O que eu vou fazer? Trabalhei 20 anos nisso e acabou indo para uma outra emissora. E essa emissora que ele saiu, até então eu era a voz padrão, como foi comprado, mudou todo o esquema da rádio, já parei de fazer as locuções para eles lá também. E aí ele me mandou, não conhecia, até mesmo ele trabalhando nessa emissora. João, tal, tô aqui, a sua voz era dentro do meu programa nessa emissora, tal, eu queria manter a sua mesma voz, que eu gosto do seu trabalho e tal, para ser a voz do meu programa. E fulano de tal, que vai produzir para mim, ele era da emissora também, e ele que me passou o teu contato. Aí eu, beleza, tal, peguei, fiz o orçamento de um texto de abertura e mais um pacote de 10 vinhetas, né? Só o off é isso, produzido isso. Não, tá falando de tal, vai produzir. Beleza. Ele, pode fazer. Eu falei, não, beleza, o valor é tanto, você me deposita. Não, só que eu posso te depositar dia 2 de julho, que dia 1 eu vou receber uma grana e tal. Aí o que eu fiz? Eu não conheço esse cara, já gravei pra ele na emissora, tal, atendi a emissora e não ele. E eu pedi referência, né? Fulano, ciclano aqui me procurou pra fazer e ele pediu pra pagar depois, um fiado aqui. E aí, vai ou não vai? Falou, João, olha, eu não tinha contato com ele na emissora também e tal. E aí, eu vou te perguntar, Graça, você faria ou não faria? Não conhecendo, mesmo sendo próximo de você? Só gravaria se eu pudesse fazer um boletão pra ele. Que aí a gente faz boleto, né? Foi exatamente o que eu fiz. Eu falei, não, beleza. E eu acabei gravando, mesmo pedindo a referência ali. Ele falou, não conheço, tal, não posso te dar referência. Na verdade, ele não quis colocar o dele na reta, né? Eu falei, então beleza, vou fazer assim. E outra, ele tá…
a 50 quilômetros daqui, eu sei onde é a emissora, se não me pagar, eu baixo lá na emissora e vou dar uma de louco igual a Gravo, vou quebrar tudo, vou ficar bravo com o cara, meu. Isso mesmo, vale a pena ficar nervoso às vezes. Não, mas eu quando é aqui na minha cidade também, eu gravo, não tem problema, recebo depois, sem problema nenhum, porque aqui tá perto, né? Eu posso Dura quando faz pra longe, né? Agora pra longe não. Mas assim, da mesma forma que eu sou bem chata com isso em relação ao pagamento, eu acho que a gente precisa, porque sabe que eu terminei um curso agora em relação à assessoria de noivas, e eles falavam assim, ó, por mais que seja você a empresa, você ainda é uma empresa. Então, eu penso muito como empresa. Sempre eu falo, nós da Mega Voices, né? Sempre a minha empresa é bem pequena, sou eu e o Fernando. Mas, né, eu imagino que é uma empresa gigantesca. Então, assim, sempre tudo que eu vou fazer em relação à Mega Voices é como empresa. Então, a gente tem realmente contrato, tem direito de voz, né? Que para as empresas maiores a gente tem que fornecer, documento certinho. Então, a gente pensa como uma empresa e deve receber como uma empresa. E aí, quando o cliente fala assim, eu não gostei, tem como gravar de novo? Aí eu falo assim, tem, claro, você vai no mercado, compra um queijo, morde, leva pra casa, morde, não gostou, volta no mercado, eles te devolvem o dinheiro? Não, né? Não faz sem… é a mesma coisa. Às vezes eu falo isso pro cara… você tem o teu portfólio aí também, você manda já o teu portfólio como amostra pro cliente, né? O que você faz e o que você não faz, né? E às vezes ele fala lá, dá pra você gravar assim pra ver como é que vai ficar? Eu falo, não, peraí que eu vou ligar pro pedreiro, eu vou pedir pra ele construir uma casa pra mim pra ver como é que vai ficar, e se não gostar, falar, não quero. Isso é uma coisa muito triste na nossa profissão, porque pra muita gente é só falar. Né? Mas é 10 segundos. Pois é, mas é 10 segundos. E até questão de valorização daquele conteúdo, de valores praticados. Por exemplo, você faz investimento aí de internet, você paga energia, você paga equipamentos. Sim. A sua hora de trabalho para você estar sempre se aperfeiçoando. Você paga fono pra sua voz ficar boa. Eu não pago porque eu tenho uma fono em casa, viu? E então não você uso. Tá no lucro. É que fala, o santo de casa não faz milagre também, viu, Gra? Não, fala assim, não uso no sentido de fono. Sim, eu uso ela pra outras coisas, claro, né? Claro, uso e abuso, só não uso a parte de fonoaudiologia. E já até testei de fazer terapia, essas coisas e tal. João, não dá. Porque a gente acaba… não consegue. Não dá pra fazer. E às vezes até já fiz trabalhos pra ela assim de áudio também e acaba não dando. Então você não fica aquela parte profissional mesmo. Sim. Porque é complicado, você sabe disso. Eu não funciono. E quem tá ouvindo também, que trabalha ali também sabe como é que é. O santo de casa não faz milagre. Até meu filho uma vez precisou de fono, que ele tem, um moleque bastante espoleta, tem déficit de atenção e tal, e a fono, ela trabalha nisso aí também. Então, pra não tratar dele, pra não influenciar como mãe e filho, teve que pagar um profissional da área de fonoaudiologia pra poder fazer o tratamento com ele. Hoje ele tá top. Mas é preciso mesmo, às vezes, ser de fora pra dar certo, né? Gra, e um sonho pra você? O que você espera do futuro, pós-pandemia, com essas coisas loucas todas acontecendo? Olha, eu tô nessa fase mesmo na fase de pandemia, eu sou crescente sempre, sabe? Eu tive meu período de depressão, assim, porque quando chegou a pandemia, era a data do meu casamento com o Fernando, né? Então… Caramba! A gente ia casar no sábado, na quarta-feira acho que até deu os parabéns, hein? Até deu os parabéns, E aí, na quarta, foi proibido o evento. Então, a gente não conseguiu fazer. Caramba! Então, eu me dei, assim, umas 2 semanas bem deprê, bem pra baixo mesmo. E não aconteceu o evento ainda? Não aconteceu. Poxa, que bom que dá tempo de eu ir participar ainda, né? Quando for acontecer e tal. Isso aí, vamos… A gente sempre fez essas gravações, eu gravo pra Mega Voice, você pra mim. E agora gravando podcast, né? O Fernando aí junto também. No frio de Guarapuava. Só não dá pra ser padrinho, viu, Graci? Não, mas acho que é uma ideia boa, viu? E aí… fiquei frustrada e tudo mais. Mas aí eu pensei assim, cara, eu vou usar esse tempo pra fazer coisa melhor do que ficar choramingando pelos cantos. E aproveitei esse tempo aí pra fazer bastante curso. Tô em fase de crescimento mesmo com a empresa de assessoria, né? Então tô trabalhando aqui, reformando, fazendo escritório. E eu imagino sempre um futuro brilhante, assim.
Eu sempre espero que vai ser lindo. Né? Então, assim, mas um sonho que você pretende, assim, nossa, de repente fala, não tem um sonho. Os sonhos, eles vão se realizando conforme as coisas vão acontecendo, né? Mas assim, uma vontade, um desejo seu dentro do mercado de áudio, de rádio, fala, nossa, eu gostaria disso, assim, pra mim. Cara, o que seria? Eu queria muito ser contratada como locutora de cabine do SBT. Pra mim já tava bom, né? Da Globo, coisas assim. Você tem essa vontade? Não, cara, imagina você tá trabalhando numa firma, né? Uma firma de áudio. Grande ali, um negócio, né? Você tem uma garantia. Pra você sair fora ali, ter que arcar ali, de pagar as custas e tal. Você prefere trabalhar assim, com um salário bom, do que ter que estar correndo atrás disso, daquilo. Se fosse um salarião assim bem gostoso, né? Tipo uns 20 mil reais por mês, eu ia, na boa. Mas já tá bom, você já ganha 19, 15 hoje, Gra. Não chega nisso, né? Mas assim, eu não sou muito assim de ficar pensando assim, eu sonho em viajar e tal. Eu sonho em crescer empresarialmente. Eu sou muito empreendedora, então eu sonho assim, em ter sempre falo pro Fernando, cara… Tá sempre bem, sempre ali no mercado, tá aprendendo mais. Eu Esse quero é o que sonho. a minha empresa seja top do mercado. Eu também. Nós vamos chegar lá um dia, Graça. Sabe assim, tipo, você ser referência, assim. Cara, Bacana. Quem que é aquela empresa referência em Guarapuava? Você já tem, a sua voz já é referência dentro do mercado de áudio publicitário. A voz feminina da Gra. Eu acredito que sim. Não só apenas eu faço essa admiração, mas em contatos com outras pessoas, você vê o tanto de texto que eu te mando aí. E são de diversos clientes. Nossa, a voz dessa é top. Da hora que eu apresento, a sua voz é a primeira do portfólio para apresentar. Que eu já sei que vai de prima ali, o cara já… Não, é essa aqui. Mas sabe que eu me sinto bem frustrada em relação à locução. Porque há alguns anos eu era a voz animada. Hoje eu faço a voz de senhora, cara. Já? Voz… Como é que é? Voz madura. Você acha que com esse tempo todo, você perdeu um pouco do pique da locução também, ou não? Eu acho que não, porque eu ainda faço rádio e faço a rádio com diga energia. Assim, de inflexões vocais, de chegar naquele pá, tal. Não. Por exemplo, eu sou fumante, infelizmente, eu acredito que até o próprio cigarro causou isso. Eu não consigo chegar mais naqueles piques que eu fazia há 5, 10 anos atrás. Eu acho que… Esses dias um amigo mandou um áudio… E até ele falava, sua voz é bem parecida com a do Vagninho, da Multiplay e tal. Eu falei, não, a dele que é parecida com a minha. Eu até brincava. E eu não consigo chegar naquele tom mais. E depois eu comecei a perceber isso, comecei a trabalhar mais aquele tom de, tal, aquele vozeirão, né? E acabei me encontrando nisso, que até anteriormente eu falei… uma referência, a referência pra mim no áudio de gravação em voz de pique pra cima era o Vagninho, da Multiplay. Então tentava sempre puxar pro lado dele ali. Até na época eu peguei bastante cliente que era dele, valor bem alto dele, né? E chegava no João ali, no Coelho da Playbi, valor mais barato, a voz mais tá em conta. parecida, tá tudo certo. Tava entrando, falei, puxa, aí eu fiz bastante trabalho. Hoje eu consigo ainda, mas não tanto quanto eu fazia naquela época. E você teve alguma coisa assim de perceber ou não? Não mudou nada? Eu gravo muito texto varejo ainda. Gravo muito texto pra plástica de rádio bem animada. Plástica de rádio eu faço bastante coisa assim, bem jovem, bem animado. Mas ainda consigo fazer tranquilamente. Só que eu percebo que a minha voz amadurecendo, talvez ela tenha… Eu sou uma pessoa que já falo alto, assim. Meu timbre já é alto, né? Mas eu vejo muito pedido pra mim agora já de uma locução mais gostosa, mais calminha, um pitch mais maduro, mais baixinho. Muita locução igual essas que agora, né, ator começou a fazer locução, aí ferrou com a nossa vida, né? Aí ferra. Que eles mandam o texto da Fernanda… Fernanda… outro programa disso aí também. Cada um na sua, né, Gra? Viu? Manda texto da Fernanda Montenegro aqui pra mim, quer que eu faça igual? Filho, não tem como. Vai-te que não vai ficar igual. Eu já recebi pedidos assim, então eu queria gravar com a voz igual da Fernanda Montenegro. Eu falei, só você gravar com ela. Cara, não vai ficar igual jamais. Aí você joga o cachê e fala, até arruma a Fernanda Montenegro, só que o cachê é tanto. O cara, não, mas eu não aguento. Fala, você quer gravar com a voz Fernanda Montenegro, mas não quer pagar? Não é mais ou menos assim que a gente enfrenta dentro desse mercado? Eu tenho muito texto que o cara quer uma coisa muito Clube da Voz e tururu, e aí quer pagar 30 off. Não vai rolar, né? Não dá. Aí não dá. vira. Inclusive, no próximo podcast da próxima semana,
Depois você vai ouvir. Eu vou estar tratando exatamente sobre isso. É um locutor em São Paulo, os valores praticados lá são outros. O nome dele é Flávio. Pensa num cara top. Top. E ele só nunca trabalhou em rádio, é só locuções publicitárias e tem um vasto conhecimento dentro do mercado de tecnologia, de microfones, equipamentos. E, inclusive, eu estava lendo num blog dele, ele falando desses valores a ser praticados. Então, quanto tempo você dispõe para montar a tua cabine, custa caro, o teu microfone, o teu computador, né? Qualquer computadorzinho, os cabos. Tava fazendo orçamento esses dias de cabo aí para mudar. Não é barato não, Graci. Não. E, enfim, várias outras coisas. É um custo. Quando você vai iniciar, claro que depois de um tempo você já vai ter tudo de equipamento, você sobra, né? Você vai trocando, vai meio que sobrando. Eu tenho aqui uma escala aqui de microfones que eu fui trocando à medida do tempo e fui guardando, fui deixando. Mas para começar não é fácil nesse nosso meio aqui. Porém, tem muita gente que viaja, né? Você vê muita loucura. Às vezes o cara investe em equipamento, tudo aquela coisa, mas não tem a voz e não tem nem aquela pegada de fazer locuções também. Olha… Às vezes eu vejo os locutores, os caras têm umas vozes bacanas e tal, mas não sabem colocar. Eu vejo muito isso na locução feminina. Vejo isso também na locução feminina no rádio. Porque se você não souber dosar, você passa de simpática pra enjoativa. A mulher tem isso, né? A mulher tem isso na locução dela, que se ela não souber dosar, aquilo que era pra ser bacana, simpático, acaba ficando enjoativo. Então, tem muita gente que até tem a voz bonita, mas realmente não sabe usar. E não até sabe tem colocar. Locutor que tem uma voz que não é aquele negócio que você vai falar, meu, que voz. Mas o cara tem uma interpretação, um carisma que faz tudo ficar diferente. Você vai gostar de ouvir porque a pessoa é legalzona, entendeu? Ela dá isso na E hoje, internet. dentro desse mercado, tanto de rádio como comerciais para rádio e TV, não há necessidade de ter aquele vozeirão como antigamente. Caiu por hoje terra. É o cara, é a voz que vende, né? Você lembra do Gotino? Você, não sei o quê, 30. É isso. E as coisas foram mudando. Hoje eu vejo em várias emissoras de rádio que estão se adequando e se adaptando nesses novos meios de tecnologia. Hoje o rádio não é só o rádio no AM e no FM. Ele tem que estar nas mídias sociais, tem que estar fazendo vídeos, podcasts. E essa inflexão total de dinamismo, né? O jeito de se colocar, de falar com as pessoas. Então mudou muito esse nicho de mercado, tanto do rádio quanto publicitário. Com certeza. A gente vê todo dia essa transformação acontecendo. Graciele Gomes, Oi. Quero agradecer de montão pela sua participação nesse canal de podcast Voz no Ar. Quero agradecer a você que está nos acompanhando até aqui, quase 1 hora já de programa. No começo do nosso podcast, a Gra estava um pouco tímida ali, você percebe até pela tonalidade de voz, viu? Tava meio fechada, tal, depois começou a se soltar. Fico muito feliz pelo teu aceite de estar participando aqui, tomando o seu tempo. Você poderia estar com feira aí agora, dando umas risadas ou resolvendo alguns pepinos aí da parte burocrática da Mega Voices, né? Mas está dispondo do tempo para estar participando aqui comigo. Fico muito feliz mais uma vez e quero agradecer a sua participação aqui, que com certeza engrandeceu em muito esse canal de podcast. Obrigada, Coelho. E queria que você deixasse as suas considerações finais, os seus contatos para quem quer gravar com a Graci, né? Deixa o teu site, teu telefone, o WhatsApp, para que as pessoas entrem em contato e fechem grandes trabalhos aí com você também. Obrigada, Coelho. Eu sou uma pessoa mais introvertida mesmo, tá? Sou mais seriona, mais quietinha, assim, de verdade. Eu falo que dentro do rádio, no estúdio do rádio, eu me transformo e quando eu abro o microfone para fazer os meus áudios, eu também me transformo. Agradeço muito o seu convite, obrigada. É muito bom falar da nossa profissão, né? Aquilo que a gente gosta de fazer, é muito bom sempre trocar experiências. Bom, vou deixar então o nosso WhatsApp aqui da Mega Voices, tá? É o 429-9119-0318. Esse é o nosso WhatsApp. A gente tem um site também, que é www.megavoices.com.br. E lá tem os nossos contatos de e-mail também para solicitar o seu texto. A gente tá aí gravando, como eu faço rádio, né, no período da manhã, eu gravo no período da tarde, das 13 às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta-feira. É isso. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você que está acompanhando a gente até agora. Gostou desse podcast? Gostou desse canal? Então clique aqui em cima na sua plataforma de áudio seguir ou curtir.
para que toda semana você receba uma notificação quando um novo episódio for publicado no linsplay.com.br, no Spotify, no Deezer, iTunes, Google Podcast. Se você entrar dentro do Google lá, digita Voz no Ar Podcast, você vai achar ali na lata para você estar acompanhando o nosso canal. Muito obrigado, Grace, mais uma vez, e até o próximo episódio, aqui no Voz no Ar, produzido pela Playbee Produtora e distribuído pelo canal linsplay.com.br. Até o próximo programa. Grande abraço! linsplay.com.br, a melhor transmissão de conteúdos via web.